Fala galera, finalmente o dia chegou, tô aqui com meu passaporte canadense, depois de 8 anos morando aqui no Canadá, e hoje eu vou falar pra vocês como foi essa jornada do começo até o final. Vou tentar fazer um vídeo bem fácil de entender, o passo a passo que eu fiz. E vamos lá, sem muitas delongas, vamos direto ao assunto. Como é que essa ideia toda começou de vir para o Canadá? Eu estava trabalhando como policial na beira-mar de Fortaleza, na Copa do Mundo. Era um jogo de Gana e Alemanha em Fortaleza, 2014, acredito que foi em julho. E um turista chegou para mim e tentou falar inglês, tentou perguntar alguma coisa e eu não consegui entender, não consegui falar. E o meu parceiro de trabalho também não conseguiu entender, não conseguiu falar. Apesar de eu já ter feito um curso de inglês, aqueles cursos que você vai uma vez por semana, por uma hora. E eu fiz por 2 anos e meio, não consegui aprender inglês. Aprendi palavras, aprendi como escrever algumas frases, um pouco de gramática, mas não aprendi o principal, que é me comunicar, entender e falar. E desde então eu comecei a desenvolver um interesse pela língua inglesa, tentar aprender. Pensei, cara, que vergonha, passei esse tempo todo estudando inglês, ouvindo músicas em inglês o tempo todo e não sei falar inglês. E eu comecei a estudar sozinho e me deparei com conteúdo sobre como imigrar para outro país, inicialmente como ir para a Austrália. E eu lembro que estava muito animado, eu comecei a me planejar, comecei a pesquisar muito sobre isso. E foi exatamente no ano que eu finalizei a faculdade de Educação Física. Então eu estudei durante 4 anos Educação Física na Universidade Federal do Ceará, trabalhando à noite como policial. E depois desse período eu me formei e tive muito tempo disponível para me dedicar a qualquer outra coisa, para encher aquele tempo que eu usava estudando na faculdade. Eu teria que fazer alguma coisa daquele tempo. Então, em vez de ficar ocioso, fazendo nada, eu resolvi me dedicar ao estudo do inglês e desde então eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre como eu consegui a fluência no inglês em menos de 6 meses. Dá uma olhada lá no canal que você vai ver. E eu comecei a estudar de 8 a 10 horas todos os dias, sem dias de descanso, sem dia de folga, sem estudar. Transformei tudo. Eu lia em inglês desde então, desde 2014, 2015, que eu não leio mais nenhum livro em português. Todos os livros que eu leio hoje em dia são em inglês. E comecei a pesquisar e percebi que existia a possibilidade de ir para outro país, ir para a Austrália através de um estudo, certo? E eu pensei sobre o que é que eu preciso para conseguir esse estudo. Em primeiro lugar, eu preciso de dinheiro suficiente, certo? Para você estudar em outro país, você precisa comprovar que você vai ser capaz de se manter caso você não consiga um trabalho. E você vai precisar provar que você tem um mínimo de proficiência no idioma para poder... Porque você vai fazer uma faculdade, você vai fazer apresentações, você vai fazer provas, trabalhos, e tudo isso vai ser em inglês. Você tem que demonstrar que você realmente é capaz de ter um mínimo entendimento da língua inglesa. E isso é feito através de um teste de proficiência chamado IELTS, International English Language System, algo assim, Testing System. E ele vai fazer com que você possa aplicar para universidades e colleges em praticamente qualquer país de língua inglesa. Então eu fiz isso, me inscrevi para o IELTS. Para alguns meses depois fui fazer um teste de nível na Casa de Cultura Inglesa lá em Fortaleza. Um teste de nível, que é um teste de conversação para o professor saber qual é o seu nível. Esse professor falou para mim: olha, eu vou ser bem sincero com você, você vai precisar estudar no mínimo 5 semestres aqui, tá? Para você estar apto a fazer o curso de preparação para o IELTS, ou seja, isso ia me levar no mínimo 3 anos. Eu disse, dane-se, eu vou estudar e vou conseguir. E a partir de então saí daquela aula naquele dia, marquei já o meu IELTS para 5 meses depois, para março, e desde então continuei, estudei, fiz o IELTS, consegui a nota perto da mínima ali, suficiente para estudar em outro país. E vários fatores me fizeram mudar de ideia de ir para a Austrália, mudar do plano da Austrália para ir para o Canadá. Se você tiver interesse, comenta aí embaixo que em breve eu posso fazer um vídeo só para isso, tá? O vídeo aí já tá há mais de 4 minutos e eu ainda não cheguei nem no Canadá ainda, né? Então, fiz o IELTS,
vendi o apartamento, vendi minha casa, vendi tudo que eu tinha e juntei o dinheiro suficiente, mandei o meu passaporte para aprovação, fiz a inscrição na escola que eu queria estudar, me matriculei para Fitness and Health Promotion na George Brown College, que é um curso de 2 anos, para Toronto, Canadá. Mandei, recebi o visto de volta. Quando eu recebi o visto de volta em agosto de 2016, no início de 2016, fui para a polícia, dei baixa. Não falei para vocês, talvez você não saiba, eu fui policial militar no Brasil por quase 8 anos, de 2008 até 2016. Pedi para sair, abandonei tudo, sem conhecer ninguém no Canadá, sem nunca ter saído do Brasil, e fui para Toronto, no Canadá. Chegando lá, cara, as dificuldades apareceram, não só o clima, mas o custo de vida muito alto, distância da família, tendo que estudar e trabalhar para se manter, porque o dinheiro que eu levei foi praticamente para pagar só o college. O college aqui você vai pagar, na época era de 7 a 9 mil dólares canadenses por semestre. Eu ia fazer 4 semestres, então isso daria um total aí de mais ou menos 30 mil dólares, certo? O que era na época aí cerca de 100 mil reais, tá? Hoje em dia deve ser uns 120 mil reais, e eu teria que trabalhar para poder me manter. Minha esposa não falava inglês ainda, eu tive que arranjar um trabalho meio período fora da faculdade, um trabalho de meio período dentro da faculdade, enquanto eu fazia cerca de 7 a 8 disciplinas por semestre, então você pode imaginar, né? Não tinha tempo para nada, só trabalhar e estudar. Então esse período foi um período que a gente teve que se mudar bastante, porque no início a gente não tinha dinheiro, tinha que dividir um apartamento com alguém. A partir do momento que a gente conseguiu um pouco mais de dinheiro, a gente conseguiu se mudar para uma kitnet só a gente. Eu e minha esposa, a gente já era casado há 3 anos quando a gente resolveu se mudar para cá. A gente casou em janeiro de 2013, se mudou em agosto de 2016. E durante esses primeiros 2 anos a gente chegou a morar cerca de 5 lugares diferentes, certo? Só dentro desses primeiros 2 anos. E a gente teve que se mudar bastante, custo de vida muito alto. E o meu objetivo inicial era conseguir ser bem sucedido no meu curso. Por quê? Muita gente erra pensando em viajar para outro país e você já pensa muito à frente. Por exemplo, muita gente chega para mim e pensa: Pinho, como é que eu consigo ser policial no Canadá? Cara, você está no Brasil, você tem um inglês? O cara diz: cara, não tenho inglês. Então como é que você pode pensar, sonhar em ser um policial em outro país, onde você vai lidar com pessoas, você vai falar com o público, você vai falar inglês, você vai escrever bastante, você vai ler, você vai fazer relatórios que vão ser lidos pelos juízes? Como é que você acha que você vai ser capaz de fazer isso se você não tem um mínimo básico que é o inglês? Então eu nunca saí do Brasil pensando em ser policial no Canadá. Quando eu saí, eu pensei um passo de cada vez. Vou chegar lá, vou estudar. Nada vai acontecer se eu não conseguir ser bem sucedido na minha faculdade. Se eu não conseguir passar nesse curso, eu não vou conseguir levar à frente esse plano que eu tenho de conseguir a residência permanente, de conseguir no futuro talvez até ser cidadão canadense. E foi isso que eu imaginei. Vou fazer 2 anos, vou me dedicar, vou passar, vou tirar as melhores notas, e depois disso eu penso no próximo passo, que quando eu concluí foi conseguir a aplicação para um visto de trabalho. Consegui o visto de trabalho. Só que o visto de trabalho não vai te garantir um trabalho, você precisa ir atrás de um trabalho. Eu consegui um trabalho na academia, muitos de vocês acompanharam aí Body by Chosen, fui personal trainer lá e instrutor de aulas durante cerca de 2, 3 anos, desde que finalizei a faculdade. Depois de 1 ano de visto de trabalho, existe a possibilidade de aplicar para o visto de residente permanente. Então, o que foi que eu fiz? Depois de 1 ano de trabalho, 2 anos de estudo, eu tive que fazer um novo teste de proficiência no inglês, dessa vez para aplicar para a residência permanente, certo? Porque um é acadêmico, o outro é o geral. O acadêmico não pode ser utilizado para o geral, tem uma validade de 2 anos esse teste, então eu tive que fazer um novo teste. Consegui a nota suficiente, apliquei, e em março de 2020, no meio da pandemia, no auge, no início aí da pandemia, eu consegui esse visto de residência permanente. E no mesmo tempo que eu consegui aquele visto de residência permanente, eu pensei: cara, minha vida vai mudar, agora as portas vão se abrir, eu não tenho mais uma data de vencimento no meu visto de estudo, que eu vou ter que abandonar o país e voltar para o Brasil. Não tinha essa pressão, agora eu poderia ficar livremente no Canadá pelo tempo que eu quisesse, ia ter os mesmos direitos de um cidadão canadense, exceto por votar. E eu fui demitido do meu trabalho, né? Como todo mundo na indústria fitness, minha mulher trabalhava na indústria fitness, eu trabalhava na indústria fitness. A gente
acabou passando dificuldade financeira, porque a gente estava trabalhando bastante, mas a gente dependia, nós éramos profissionais liberais, não tinha seguro-desemprego, não tinha, entendeu? Trabalhava, tinha que ganhar dinheiro. E esse foi um período muito difícil que me fez pensar em desistir da vida aqui no Canadá e voltar para o Brasil e começar tudo do zero, ou começar a vida em outra cidade do Brasil, ou tentar ir para outro país também. E aos poucos as portas foram se abrindo, eu comecei a investir mais no programa Corpo Forte, foi na época que eu criei, consegui vários e vários alunos, consegui bastante, uma renda bem boa durante esse período. Foi, na verdade, um divisor de águas aí na minha carreira aqui online. E nesse período também eu consegui aplicar para outros trabalhos. Apliquei para a Polícia de Toronto, já que estava com a residência permanente em mãos. Naquele momento eu poderia sonhar em ser um policial. Então eu apliquei para a Polícia de Toronto e apliquei para a Peel Regional Police, que era a polícia de uma cidade vizinha de Toronto. E enquanto eu esperava o processo seletivo, que pode durar até 6 meses, né, todas as entrevistas, os testes e tudo mais, eu consegui um trabalho aí de carteiro, né, entregador no Canada Post, que é como se fosse os Correios aqui do Canadá. Trabalhei lá durante o período, até a finalização do processo seletivo para policial. Consegui a vaga para policial em dezembro de 2020 e fui para o College da Polícia. E trabalhei lá durante cerca de 3 anos e meio, mais ou menos, e de repente surgiu a possibilidade de a gente teve um filho, né? O Judazinho, você deve saber que eu sou pai, meu filho acabou de completar 1 ano. E em breve posso falar um pouco mais sobre isso também, mas hoje vai ser sobre como eu consegui a minha cidadania, certo? Então, depois que você tem a residência permanente, existe um período de tempo que você precisa esperar para poder aplicar para a cidadania, que são cerca aí de 1.090 dias que você tem que estar no país, sem contar os dias que você viaja, certo? Quando você viaja, você vai deduzir aquele tempo, certo? Então você tem que estar no país com o visto de residente permanente por pelo menos 1.090 dias. Então, quando a gente completou esse período, eu pensei, cara, vou aplicar para a cidadania. Fizemos a aplicação para a cidadania, conseguimos a cidadania. Depois que você consegue a cidadania, você vai aplicar para o passaporte. Então, tá aqui, conquistei o passaporte aí. Eu, minha esposa, meu filho já nasceu aqui. Só falta ele conseguir a cidadania brasileira. É brasileiro no sangue, mas oficialmente é brasileiro, é canadense. E a próxima vez que a gente viajar para o Brasil já vai ser com esse passaporte canadense. E, cara, tudo isso, para dizer, tentei resumir ao máximo possível. Me mudei para Calgary recentemente, há 6 meses atrás. Depois que a gente tem filhos, a gente começa a pensar um pouco mais na família, começa a pensar no lugar onde a gente mora e nos planos para o futuro. Eu vi que Toronto não se alinhava com o meu objetivo, o nosso objetivo como família. A gente resolveu se mudar aqui para Calgary. Sou policial em Calgary há 6 meses. E tudo isso para falar para vocês sobre todas as dificuldades. A gente viveu em 2 cidades diferentes. A gente se mudou praticamente, a gente morou em mais ou menos uns 8 a 10 lugares diferentes. Já fui barista no Starbucks, trabalhei no college, trabalhei de entregador para o Canada Post, trabalhei de personal trainer, trabalhei de produtor de conteúdo online, fui policial em um lugar, fui policial em outro agora. E minha esposa fez vários outros trabalhos também para a gente poder se manter durante esse período. Muitas vezes a gente trabalha e não consegue nem sonhar em comprar um imóvel, por exemplo, ou comprar um carro durante o maior período do tempo que a gente teve aqui. A gente só vai comprar um carro aqui depois de 4 anos de Canadá. Até então a gente usava transporte público, andava de bicicleta. E, cara, assim, se alguém tivesse me dito as dificuldades que eu ia enfrentar aqui, provavelmente eu ainda estaria no Brasil, eu não teria vindo para o Canadá. Porque, principalmente agora que a gente tem um filho, cada ano que passa, nossos pais estão envelhecendo. Meu pai em breve vai fazer 70 anos de idade, em 3 anos eu vou fazer 40 anos de idade também, o nosso filho está crescendo. E a gente queria realmente que o nosso filho desenvolvesse um relacionamento como eu tive com meus avós, que eu via eles semanalmente, mensalmente pelo menos. Eu não sei que tipo de relacionamento o meu filho vai desenvolver com meus pais ou com os pais da minha esposa, vendo eles a cada 2 anos por 1 mês, tá entendendo? Então isso tudo me faz ainda pensar, cara, sinceramente, em um dia voltar para o Brasil. A gente ainda não descarta essa possibilidade,
mas agora a gente já conquistou a cidadania canadense, é ótimo ter essa possibilidade, ter essa cidadania canadense brasileira, e caso as coisas mudem por aqui, a gente pode ir pro Brasil, caso as coisas mudem no Brasil, a gente pode voltar para cá. E, cara, uma coisa que você tem que entender é que as suas habilidades que você adquiriu, você vai transferir para onde você estiver, cara. Se você tiver uma habilidade que seja monetizável, se você, por exemplo, você tem um domínio bom da língua inglesa, se você é experiente na sua carreira, na sua profissão, onde você for morar, você vai levar essa experiência, você vai transferir. No país que te der uma oportunidade, você vai conseguir ganhar a vida lá, certo? Já para alguém que não tem nenhuma habilidade, qualquer lugar vai ser ruim, certo? E nenhum lugar vai querer essa pessoa. E se essa pessoa for para qualquer lugar, ela vai ser uma escória da sociedade, ela não vai contribuir, ela não vai conseguir se manter, ela vai ser alguém negativa. E pode até parecer que é um pouco negativo esse vídeo que eu tô falando aqui para vocês, mas, cara, não me arrependo em nenhum momento. Foi muito importante para nossa caminhada. A gente, como família, depois de 10 anos de casado, resolver ter um filho, foi tudo planejado, tudo programado. A gente está onde Deus quer que a gente esteja, a gente está onde a gente queria estar, estamos felizes onde a gente está. E a gente, com tanta mudança, eu jamais imaginava há 2 anos atrás que eu estaria aqui. No Brasil, se você me falasse 3 anos antes de 2 anos antes de me mudar do Brasil, eu achava ainda que eu iria para a Austrália, eu jamais imaginava que eu ia estar no Canadá. E são todas essas surpresas, todas essas coisas que mudam, que você mais ou menos não tem tanto controle, você não se planeja. A gente quer se planejar para 10 anos, para 5 anos, para 20 anos, mas a gente não sabe o que é que vai acontecer no ano que vem, que vontade você vai ter no seu coração ano que vem, ou as circunstâncias podem mudar, ou você pode perder o emprego, uma tragédia pode acontecer. E tudo isso pode mudar o curso da sua vida. Então, se tem uma dica que eu queria dar para quem está sonhando em se mudar do Brasil, em, sei lá, tocar um projeto de vida bem complexo, que aparentemente é muito difícil, eu diria para você pensar em etapas, pensar no passo a passo, estar ciente das possibilidades, ter um plano B, isso tudo é importante, tá? Muita gente acaba pensando, como eu já falei para vocês, como é que eu faço para ser um policial no Canadá? Cara, primeiro de tudo, você precisa da residência permanente. Para você conseguir a residência permanente, você vai precisar de uma série de outros pré-requisitos que esses deveriam ser o foco do seu planejamento e não o objetivo final, que é ser o policial. Tá? Se você pensar muito no que você vai precisar para chegar lá, você vai se frustrar e vai se sentir sobrecarregado de tanta dificuldade que você vai ter que enfrentar. Então eu diria para você pensar em um passo de cada vez. O que foi que eu pensei? Eu quero sair do Brasil. Como é que eu posso sair? Eu posso ser um estudante, é uma opção. O que é que eu faço para ser estudante? Eu tenho que ter dinheiro para pagar esse curso e eu tenho que ter a proficiência no idioma. Então vamos focar nessas duas coisas. O que é que eu consigo vender? O que é que eu consigo juntar para conseguir esse dinheiro? E quanto tempo eu vou conseguir investir para aprender e dominar esse idioma e passar nesse teste que eu vou precisar? Uma vez que você conseguiu isso, você vai para o próximo passo, que é fazer a sua faculdade, conseguir emprego e se manter durante esse período, ser o melhor estudante, tirar as melhores notas e conseguir finalizar com sucesso. Depois disso, conseguir um visto de trabalho, conseguir um emprego, ser o melhor empregado. Depois desse período de 1 ano ou 2 anos que você estiver lá, aí que você vai pensar na residência permanente, em todos os próximos pré-requisitos, novamente fazer um teste de idiomas. Depois que você consegue a residência permanente, cidadania e por aí vai. Assim, com todo grande plano, você precisa pensar, quebrar ele em pequenas etapas, você não pode pensar no todo. Então essa é a dica que eu daria para vocês. E muitas vezes a gente vê na internet muita gente falando, cara, o Canadá é muito bom. Beleza, todo lugar do mundo é bom, tem seu ponto positivo, seu ponto negativo, nenhum lugar de todo mal, nem de todo bom. E aqui não é diferente, muita gente chega aqui com muitas promessas, muita gente fala para ela o quão é bom, o quão é seguro. Eu mesmo tive essa dificuldade justamente porque eu não conheci ninguém aqui no Canadá, eu nunca tive nenhum parente no Canadá. A gente foi o primeiro da nossa família a sair do Brasil, tanto da minha família como da família da minha esposa. Até hoje ninguém dessas famílias está morando fora do país. Todo mundo está lá no Brasil e pretende continuar lá. E a gente chegou aqui vendo conteúdo na internet. Hoje em dia é muito mais disseminado páginas que te ajudam a ir para o Canadá, que vendem esse estilo de vida, que até lucram com a propaganda de que o Canadá é maravilhoso, que só mostra os pontos positivos, o quanto o Brasil é ruim, o quanto aqui é bom. Porém, eu falo a verdade, cara, tem muita gente que vem para cá
e se impressiona com o custo de vida, não consegue se manter e volta para o Brasil antes de colocar a mão na massa, antes de começar a tocar esse projeto, certo? Existe muita gente que chega aqui e se vê preso aqui porque tem que trabalhar ganhando salário mínimo, ganhando um salário baixo e tem contas para pagar e abriu mão de tudo no Brasil, não tem para onde voltar, não tem um emprego para voltar e recomeçar lá. Você vai ter que começar tudo do zero, você vai sentir que você perdeu, sei lá, esses 5 anos que você viveu aqui, voltar para o Brasil com a mão na frente e outra atrás, sem ter algo para começar novamente, voltar a morar com os pais. Então isso tudo são coisas que você precisa considerar, você precisa conversar com pessoas que, das mais variadas experiências, pessoas que tiveram experiência positiva, pessoas que tiveram experiência negativa com o Canadá. Eu considero que eu tive uma experiência real aqui do Canadá, vivi o pior e o melhor que o país tem, e vejo como policial na minha profissão nos últimos 4 anos aqui, vejo o pior e o melhor que o país tem, não é as mil maravilhas, não é tão seguro quanto todo mundo imagina no Brasil. Olha aí em Toronto, olha qualquer cidade, você vai ver que existem homicídios, existe tiroteio, existem mortes, existe uma epidemia de uso de drogas que inclusive não existem no Brasil. Aqui eu diria que existe muito mais drogas e uma variedade muito maior do que o próprio Brasil. Trabalhei diretamente com isso no Brasil e trabalho diretamente com isso aqui e tenho propriedade para falar sobre o assunto. Mas enfim, faça sua pesquisa. A dica que eu dou é essa: se você vai encarar um projeto tão importante quanto esse com a sua família, você deve focar todas as horas que você está acordado em se preparar e se informar para não ter nenhuma surpresa. Então, galera, essa é a minha história, a minha jornada, do início até o final, como essa ideia começou numa simples conversa com os gringos que eu não consegui entender lá em julho de 2014, trabalhando meia-noite na beira-mar de Fortaleza, conversando com turistas da Alemanha, e chegou a nossa cidadania aqui no Canadá, o nosso filho ter nascido aqui no Canadá. E é isso aí, galera. Se quiser deixar alguma pergunta sobre o assunto, entra aí, manda uma mensagem, deixa aí o que é que você achou, o que é que você quer para o próximo vídeo, se você quer que eu fale sobre qualquer outro assunto. Pode ser calistenia também, vou voltar a falar sobre isso. Muita gente reclamando que eu não falo mais sobre calistenia, mas antes de ser calistenia, o canal é do Pinho. E espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa a você, tenha despertado algo, mesmo que você não seja interessado em sair do Brasil, que você ame o Brasil, ame a situação que o Brasil está, que eu acho muito difícil nesse momento. Mas eu quero que você também pense que nenhum lugar do mundo é perfeito, o Brasil existe suas belezas, existem... Só o fato de ter toda a sua família aí no Brasil já é um fato para você pensar em também ter um motivo para ficar. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. A gente se vê na próxima.